A paz do Senhor, meus queridos, com muito prazer que nós entramos mais uma vez no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. E hoje nós temos uma lição abençoada, que é a lição de número 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Aleluias. Meus queridos, nós temos estudado lições abençoadas, lições maravilhosas, e o nosso trimestre está quase se findando deste ano, aleluias, e eu sou grato a Deus por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui ensinando e também na igreja onde congrego, também sou professor. O Senhor tem nos dado graça e eu só tenho que agradecer ao nosso Deus, pois Ele é fiel. E a lição de hoje é sobre a lição, o socorro de Deus para livrar o seu povo. O socorro de Deus para livrar o seu povo. O texto áureo diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Aleluia. Meus queridos, a nossa lição é uma lição maravilhosa, onde nós vemos a providência de Deus para socorrer o seu povo, para socorrer aqueles que são o povo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A providência divina, o primeiro ponto, é a providência divina na história de Esther. Aleluias. Aqui nos diz a história sobre uma jovem judia chamada Esther, e aí nos mostra tal verdade, nos mostra que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Isaías capítulo 55, verso 9. Aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. Nada em nossa vida acontece por acaso. Aleluia. Meus queridos, nós vemos que nada na nossa vida acontece por acaso. É por isso que nós observamos, aleluia, a palavra de Deus. E aqui a irmã ou Esther, serva do Senhor, judia, uma mulher de Deus que Deus usou para livrar o seu povo da morte, para livrar o seu povo da destruição, para livrar o seu povo da morte. E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens e mulheres de Deus com coragem, homens e mulheres de Deus que lutam, que se esforçam para levar a palavra de Deus, para levar o evangelho do Senhor a toda criatura, conforme o Senhor nos ensina. E eu louvo a Deus também, porque Deus tem nos livrado, aleluias. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus tem livrado as nossas vidas, e eu creio que por muitos joelhos que se dobram, que oram, que clamam pelo seu povo, para Deus abençoar o povo, para Deus assim dar vitória, para Deus livrar de todos os maus, eu creio pela fé que o Senhor tem nos livrado, tem nos dado vitória, aleluia. A providência divina aqui fala sobre uma festa. Segundo ponto é a festa do rei. E o terceiro ponto, a destruição da rainha. Aleluias. Aqui fala-nos que o rei Ahasuero, ele fez uma festa, convidou várias pessoas das províncias, pessoas muito famosas, o rei Ahasuero, e acho interessante que ele era um rei vaidoso, um rei que gostava de se aparecer, um rei que gostava de se mostrar. E aqui nós vemos que ele bebeu numa dessas festas, nessa festa melhor dizendo, e ali, pela embriaguez dele, decidiu exibir a beleza da rainha Vasti, que era a sua esposa, a rainha que estava com ele no trono. E aqui nos mostra que Vasti recusou este pedido de Ahasuero. E aí nós vemos na história, aleluias, que Vasti recusou ser exibida como objeto naquela festa profana. Não podemos nos esquecer que todos ali estavam bêbados. Aquele não era o ambiente para uma rainha. Então ela contrariou a ordem do rei, defendeu a sua posição, mas pagou caro por isso. Aleluia. Nós vemos que a rainha Vasti, ela não obedeceu à voz do rei, não obedeceu o chamado do rei,
e aí ela pagou caro por não obedecer à voz do rei. Aleluias. E aqui nós vemos que ela foi banida do reinado. Ela foi tirada a coroa, se afastou do reinado de Ahasuero. Aleluias. E aqui nós vemos que na época, aqui nós vemos aqui nessa época, o rei Ahasuero, ele ficou sem rainha para assim o ajudar no palácio, para morar com ele no palácio. E os eunucos tiveram uma ideia para que ele viesse conclamar ou convidar ou convocar todas as virgens de todas as províncias para um grande momento aonde ele iria escolher a que seria a sua rainha, a que seria aquela que iria receber a coroa de rainha para ficar com o rei Ahasuero. Ele teria essa responsabilidade de escolher. Aleluia. E aqui nós vemos, meus queridos, que Esther estava no meio destas mulheres. Esther estava no meio destas mulheres que foram trazidas para o palácio do rei, para que viesse ali se vestir, viesse se perfumar, viesse a tomar ali um banho para se perfumarem, para se aparecerem na frente do rei, e aí o rei iria escolher qual seria a mulher que seria a sua rainha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nos conta a história, meus queridos, que aqui fala que as virgens eram muito formosas, muitas formosas, para que uma delas substituísse a Vaste. Aqui nós vemos que as jovens ficaram aos cuidados do eunuco Hegai. Aleluias. E aí, que era guarda das mulheres. Entre todas as moças levadas ao palácio estava uma judia de nome Esther. Então Esther estava no meio ali daquelas mulheres que foram convidadas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz que ela fazia parte, ou melhor, a lição nos diz assim: o Senhor estava direcionando seus passos ali no palácio para algo grande. Ela fazia parte do desígnio de Deus ajudar seu povo, mas talvez não imaginava que imaginasse isso. Deus tem um plano em sua vida, ainda que você não consiga compreender inteiramente. Confie no Senhor. Aleluia. Deus tem um plano nas nossas vidas. Não foi diferente na vida de Esther. No projeto de Deus, Esther seria aquela que seria usada por Deus para dar livramento, aleluia, ao povo judeu, ao povo de Israel. Deus usou aquela mulher judia, colocou no palácio com este propósito, aleluia. E aqui nós vemos que Mardoqueu, que era aquele que a criara, que foi praticamente o seu pai, o instruiu Esther muito bem na palavra, muito bem no Senhor. E é por isso que a Bíblia diz: instrui o menino o caminho que deve andar, para quando ele estiver velho não se desviar dele. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante, amados, você, pai, mãe, instruir e ensinar o seu filho no caminho certo, aleluias, para que os padrões morais dos pais venham estar nos filhos, porque os filhos herdam muitas das vezes as características dos pais, as atitudes do pai. Então é por isso que é importante nós ensinarmos os nossos filhos e também vivermos aquilo que nós ensinamos, porque de nada adianta você ensinar ele não fazer isso, depois ali na frente você vem e faz. Isso não é ensinamento. Ensinamento é aquilo que você ensina, empenha a sua palavra e não volta atrás na sua palavra, e vive aquilo que você ensinou. Esse é o verdadeiro ensino. É isso que Deus quer que nós fazemos. E aí Mardoqueu ensinou muito bem a Esther, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que há uma crise ali
no Império Medo-Persa, uma crise ali naquele local aonde eles habitavam. Uma crise se instalou, meus queridos, e aí somente Deus poderia ali fazer com que tudo viesse se acalmar. Louvado seja o nome do Senhor. E a crise era que Ramã, um perseguidor de Mardoqueu, homem de Deus, Mardoqueu não se dobrava diante de Ramã. Ramã era o primeiro ministro ali de Ahassuero. Então, como primeiro-ministro, todos deviam se curvar diante de Ramã. Quando Ramã passasse de cavalo, seja do que for, ou a pé, todos teriam que dobrar a cabeça, inclinar a cabeça em reverência a Ramã. Mas Mardoqueu não fazia isso, e aí por isso Ramã ali conversa com Mardoqueu, e ele diz que não se inclinaria diante de ninguém que não fosse o Deus de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, isso é algo que se aprende e se vive. Aleluia. Adoração é somente a Deus, somente ao Todo-Poderoso. Então não há outro digno de adoração. E aqui nós vemos que Mardoqueu conhecia isso, e aí por isso diz a palavra de Deus que Ramã faz uma forca enorme, uma forca gigante, para que viesse matar ali Ramã enforcado. Aleluia. E ali nós vemos que o rei, aleluia, deu autoridade a Ramã para fazer um decreto, o decreto que ele quisesse. E o decreto que Ramã fez, e ainda colocou o anel que o rei assim havia dado autoridade ali para matar todos os judeus em um só dia, no mês de Adar. Aleluia. E ali naquele dia seriam mortos todos os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a rainha Esther fica sabendo desse decreto de Ramã através do seu tio Mardoqueu. E aí nós vemos uma conversa sobre Mardoqueu e Esther, e ela disse que Esther dizia para Mardoqueu que não poderia fazer nada, pois o rei não a convidava para ir na sua presença, e ela não poderia entrar na presença do rei de maneira nenhuma, sem for convidada. Aleluia. E aí nós vemos que Mardoqueu fala dos propósitos de Deus na vida de Esther, o porquê que Esther estaria no palácio, o porquê Deus levou ela ao palácio. Foi para livrar a Israel, para dar um livramento a Israel. E aí ela entende a palavra que Mardoqueu está falando, e Mardoqueu diz: se não for ela, Deus iria colocar outra pessoa em seu lugar. E aí ela conclama a todo o povo de Israel para fazer um jejum de 3 dias, aleluias, aleluias, e ela e as suas moças, Esther e suas moças, iriam fazer este jejum, aleluia, para que ela viesse entrar na presença do rei, amados. E aí nós vemos, meus queridos, amados irmãos, que Esther começa a fazer este jejum para que ela venha entrar na presença do rei. Olha o objetivo de Esther: apenas que ela viesse entrar na presença do rei, aleluias, pois ele não havia chamado, aleluia. E ali havia um decreto, amados, que por exemplo, se a rainha entrasse na presença do rei e o rei não estendesse o seu cetro sobre ela, aleluia, ela seria morta naquele mesmo exato momento, aleluia. E aí nos diz a palavra que Esther faz este jejum. Todo Israel se veste de panos de saco, jejuando por 3 dias, aleluia, jejum total, não comiam, não bebiam nada, jejuando, para que Esther viesse entrar na presença do rei. E aí quando acaba os 3 dias, Esther entra na presença do rei com a sua roupa mais bela que tinha de rainha, entra na presença do rei, o rei estende o cetro, aleluia, e ali nos diz que a rainha toca no cetro, e ela diz, e ele pede o rei o que é que ela deve fazer, aleluia, o porquê ela estava ali. Ela diz: venha na minha casa, que eu estarei fazendo um banquete, e conta o projeto que Ramã tinha para destruir ela e a sua